Cheguei e agora estou aqui para falar deles, dos termos acessórios da oração. Tá aqui os caras. Termos acessórios da oração, como o próprio nome sugere, o nome dele é termos acessórios porque eles não são termos essenciais da oração, concorda comigo? E nós temos alguns caras sobre os quais nós iremos falar. Aqui, o primeiro deles é o adjunto adnominal, né? Vamos chamá-lo de ADN. O adjunto adverbial, vamos chamá-lo de ADV. O vocativo, vou colocar voc. E o aposto, vou colocar AP. Eu quero que você entenda, nesta aula inicial, nós iremos aqui falar apenas do ADN e do adjunto adverbial. Depois nós iremos falar do aposto do vocativo. Então, todo cuidado é pouco. A primeira coisa é que quando nós falamos em adjunto adnominal, né, eu quero que você entenda o que significa esse ad aqui. Ad quer dizer junto e nominal, obviamente, quer dizer do nome. O nome ao lado do qual ele fica é um substantivo, né? Modifica, acompanha, modifica, acompanha o substantivo. Modifica, acompanha o substantivo. O nosso adjunto adnominal, geralmente ele é um artigo, que virou super saiyajin, um adjetivo, que virou super saiyajin, um pronome adjetivo, que virou super saiyajin, pronome adjetivo, que virou super saiyajin, um numeral, que virou super saiyajin, e até uma oração. Eita! Esse cara aqui, né? Ah, tá, claro, não posso deixar de falar da locução adjetiva, que você viu lá nas aulas de adjetivo. Beleza? Tranquilo, herege? E aí, outra coisa, ele caracteriza, qualifica, caracteriza, qualifica, é um atributo, indica condição, o atributo do ser. Em outras palavras, e quando nós falamos desse ser, obviamente, estamos falando de substantivo. Em outras palavras, que eu quero dizer para você, sou concursado e já passei. Legal! Hoje sou concurseiro e vou passar, né? Futuramente sou concursado e já passei. Olha aí, marque essa aula, marque sou concurseiro para me privilegiar e que eu possa renovar o meu contrato pela eternidade do Senhor. Quando nós estamos falando do adjunto adnominal, que é o nosso popular ADN, ele sempre cerca o substantivo ou a palavra substantivada. Quando eu colocar substantivo, eu quero que você pense também em palavra substantivada. Não pensa somente em substantivo, pensa também em palavra substantivada. Beleza? Palavra substantivada. É interessante você ficar ligado e saber como isso vai funcionar. Tá bom? Beleza? Então é isso. Não é porque tem cara de ADN que é ADN. Não funciona assim, tá? E aí nós temos o nosso adjunto adverbial. Ele indica circunstância. Enchi a tela para você. Indica circunstância, né? Ele era um advérbio, ele era uma locução adverbial, ele era, né? Você é concurseiro ou você está concurseiro? Eita, que agora deu vontade da glória. Você está concurseiro, né? Muitos aí são. Você está concurseiro, o verbo está indicando o estado momentâneo, estado passageiro. Então, eu quero que você entenda isso. O que um dia você chamou de advérbio,
de locução adverbial, agora você vai chamar de quê? Você vai chamar de adjunto adverbial, né? Evoluiu. Lembra quando o teu relacionamento começou? Não sei se você tem relacionamento, mas eu acredito que muitos relacionamentos passam por isto. O homem e a mulher começam a se olhar, começam a sorrir, né? Começam a conversar, troca de olhares, troca de sorrisos, cumprimentos, Instagram, WhatsApp, saem, cinema, chamam o outro pelo nome, né? O cara se chama Felipe, a menina se chama Camila. Aí ele chama Camila, ela chama Felipe, aí do tempo ela fala Fê pra ele fala Cacá pra ela, ou fala Mila, são as reduções, a língua portuguesa chama isso de redução ou abreviação vocabular, que nós veremos em processo de formação de palavras, que é um processo secundário. Se é secundário é porque vem depois do primário. Então, isso aí depois vira amor, aí faz a redução pra amor. Lindo, linda, princesa, rainha, príncipe, rei, tesouro, movida. Entendeu? Isso também acontece na língua portuguesa. O cara que era um adjetivo, aqui ele pode ser ADN. Era pronome, aqui pode ser ADN. Era numeral, aqui é ADN. Ele era locução adjetiva, aqui ele é ADN. Aqui ele é ADN. Beleza? Porque nós estamos no processo sintático. E no processo sintático devemos levar em consideração o papel naquele momento. Por isso é que aqui é muito comum bancas utilizarem a palavra termo. Termo. Poucas bancas falam em função sintática. Geralmente elas falam sobre termo. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Ele indica circunstância, advérbio, locução adverbial, né? Modifica, quase sempre modifica o verbo, anote isso. O verbo, o adjetivo e a si mesmo. Olha que legal. Por quê? Você não pode se esquecer que o nome do assunto, acima de tudo, é análise de relações, pô. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Ele acompanha verbo, adjetivo e a si mesmo. Né? Esse cara acompanha substantivo. Aí eu vou colocar bem aqui assim, ó. Aí eu coloco um asterisco bem aqui para que você perceba. Palavra substantivada. Palavra substantivada. Beleza? De boa? Aí você já sabe por que tá esse asterisco ali, tá? Deixa eu melhorar esse asterisco aqui e você fica de boa na lagoa e firmeza na mesa. Tá aí, pimba. Bacana? Então, vamos aí. Olha aqui. Vamos primeiro falar do adjunto adnominal, ó. Caracteriza ou determina o substantivo, representado por adjetivos, locuções adjetivas, numerais, artigos, pronomes adjetivos, já falamos disso. Quando preposicionado, olha aqui, ó, ele pode vir preposicionado, pode ter valor de posse ou pertencimento, agente, matéria, origem ou qualidade. Mas não se esqueça, o papel dele é sempre se bicar com o substantivo. Não é à toa que está escrito aqui, ó, junto do nome. Junto do nome. Beleza? E aí as coisas vão melhorando para você. Melhorando e melhorando muito. Para ficar legal para você. Aí... ficar tudo de boa. Beleza? Olha aí. Aquelas duas lindas mulheres possuem olhar de anjo. Primeiro passo é achar quem? Verbo! Possuem. Quem é que possuem? Quem é que possuem o tal do olhar de anjo? E aí, ó, eu vou dar-lhe bem aqui para você. Quem é que possui olhar de anjo? Tá bem aqui, ó. Aquelas duas lindas mulheres. Isso aqui não é o sujeito? Quem é o núcleo do sujeito? Tá aqui, ó. Vou colocar bem assim, ó. Núcleo do sujeito. Aí eu vou trocar
e vou colocar aqui, ó, um azulzinho. O aquelas era pronome demonstrativo, agora ele é ADN. O duas era numeral, agora ele é ADN. O lindas era adjetivo, agora ele é ADN. Meu Deus! Pegou? Legal, né? Rapaz, legal, olha. Tá vendo? Silvio, então quer dizer que agora eu não vou mais chamar de pronome demonstrativo? Não. Pronome adjetivo? Não. Mudou. Mudou. Né? Já viu quando as pessoas elas se tornam mestres? Viu como elas se tornam mestres? Quando elas se tornam mestres, você começa a perceber que diante do nome delas vai ter uma sigla, né? Aquela sigla, sabe? Aquela sigla, uma sigla, né? A nossa, e aí ó, não, e o pior, eu tenho aqui, ó, um verbo que é chamado de verbo transitivo direto. E o que é esse um olhar de anjo? É o objeto direto. Mas olhar, ó, é o núcleo do objeto direto. Não é verdade? Núcleo do objeto direto. Esse era artigo, mas agora ele é o quê? ADN. Esse de anjo, olhar de anjo é a mesma coisa que olhar angelical. Ai, angelical, meu Deus, é um adjetivo. Então, esse de anjo é uma locução meu Deus do sensacional. O cara que era locução adjetiva tornou-se ADN, ele evoluiu. E sabe o que é mais interessante? E sabe o que é mais legal? E sabe o que é bacana? E sabe o que é beleza? É você perceber que em muitos casos a locução adjetiva ela pode ser substituída por um adjetivo, como aconteceu aqui, angelical, né? Mas aí que tá, era locução adjetiva, agora ele é o quê? ADN. Aí olha o que eu vou fazer, ó, como sinônimo de evolução. Eu vou riscar aqui, ó. Ele era locução adjetiva, agora ele é um ADN. Caraca, meu Deus do céu! A nossa fé pode mover as maiores montanhas. Eu tenho locução verbal aqui que é pode mover. E agora eu vou atrás do sujeito. Quem é o sujeito? A nossa fé. Quem é o núcleo? Fé. Eu vou colocar aqui, ó, núcleo do sujeito simples. Tá bom, faltou colocar simples aqui. Aí você começa a ver, ó, era artigo, agora é ADN. Era pronome possessivo, agora é ADN, né? Na locução verbal, o verbo é mover. Quem move, move algo. Mover o quê? As maiores montanhas. Quem é o núcleo? Substantivo, a palavra substantivada, né? Montanhas, ó. Núcleo do objeto direto. E aí, esses satélites aí, era artigo, virou ADN, era adjetivo, virou ADN. Pegou? Beleza? Tranquilo? Olha aí, bora! Bora. Né? Aí vai ficar bacana. A mãe de Jesus era fofa. E aí o verbo é era. Beleza? Era. E aí? Quem é o nosso sujeito? A mãe de Jesus. E quem é o núcleo? Professor Jesus, né? Não. Lembra que o núcleo do sujeito não pode ser preposicionado. É mãe, né? Mãe é o núcleo. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Núcleo do sujeito simples. Núcleo do sujeito simples. E aí você vê, ó. O cara era artigo. Ele era artigo, agora ele é ADN. O de Jesus, né, ó. Ele é ADN. E é aquele ADN que indica posse. Posse, pertencimento. Você pegou aí? Posse ou pertencimento? Porque a mãe é de quem? Yeshua! Dele. Na verdade, era dele. É dele. E aí, ó, só para complementar, o era que você está vendo aqui, ó, é um verbo de ligação e o fofa é um PS. Ficou meio bagunçado, mas é bom que você está acordado. Acorda! E você vai realmente perceber. Vamos lá.
A criação de Deus é magnífica. O primeiro passo é achar quem? O verbo é. O que é magnífica? A criação de Deus. E aí, ó, criação é o núcleo do meu sujeito simples. Esse A, que era artigo, ele virou o quê? ADN. Você percebeu aqui que esse de Deus, que tem valor de agente, né? É um ADN. É um ADN com valor de agente. Silvio, o que quer dizer valor de agente ou valor ativo? Quer dizer que quando eu falo a criação de Deus, eu quero dizer que Deus criou. Deus criou tudo, Ele é o dono de todas as paradas, Ele é o dono desta aula, Ele é o dono da tua vida, eu creio. Então, aí eu tenho o valor de agente. Pronto, agente, né? Que Deus cria, tá bom? Deus cria e tudo bem, e tudo legal, e tudo beleza. Por isso que ele é agente. E aí você tem, para complementar a frase, aqui um verbo de ligação, e magnífica só pode ser o nosso PS, beleza? PS. Verbo de ligação e PS, não se esqueça. Comprei uma mesa de madeira, aqui o verbo é comprar. E quem é o sujeito? Eu acho que o sujeito é eu, né? E o comprar, quem compra, compra algo, VTD. O que ele comprou? Uma mesa de madeira. Aí eu te pergunto, o núcleo é madeira ou é mesa? Lembre-se, o núcleo não é preposicionado, né? Pelo menos não deveria ser, mas aqui eu tenho mesa, até porque ele não comprou a madeira, ele comprou a mesa que é de madeira. Então eu tenho aqui núcleo do objeto direto, beleza? Aí o uma, você já sabe que ele não é numeral, aqui ele é artigo, era artigo, se tornou o quê? ADN. E o de madeira também. Ele indica matéria. Podia ser mesa de plástico, mesa de vidro, mesa de pano. E tem outro detalhe importante, do qual você não pode se esquecer. Lá na nossa letra A, o de anjo, se liga a substantivo olhar. Se eu achei que o olhar fosse verbo, olha o artigo aí, irmão, vigia. Vigia, né? Então, você vai chegar à conclusão de que de anjo está ali se relacionando com olhar. Na letra C, de Jesus, com a mãe, que é substantivo. Na letra D, de Deus, com criação, que é substantivo. Na letra E, de madeira, com mesa. Você tem que ver que ele está fazendo relação, senão não vai dar bom, não vai dar certo. Bacana? Somente bebo água da fonte. O primeiro passo é achar o verbo. O verbo é beber. E quem é o sujeito aí? O sujeito é eu. E quem bebe, bebe algo, não é VTD? Então, esse água da fonte aqui é o objeto direto. Água é o núcleo do objeto direto. E se você olhar para esse da fonte, ele é um ADN. Primeiro, ele se liga a um substantivo. E outra, indica origem. Água da fonte, ela vem do interior, né? Não gosto de pessoas sem escrúpulos. Quem é o sujeito aí? Quem é que não gosto? Eu. E quem gosta, gosta de algo, não é VTI? E ele não gosta o quê? De pessoas sem escrúpulos. Então, nesse caso, né, na bolsa, né, você tem o pessoas aqui, que é o nosso núcleo do objeto indireto. Não é verdade? Aí, ó, a preposição você sabe, não tem função sintática. Mas esse sem escrúpulos aqui, ó, é um ADN. Esse ADN, ele indica qualidade. Né? A qualidade desse. Mas, professor, a qualidade não é uma coisa boa, só se for na tua cabeça. Só se for na tua cabeça. Só se for na tua cabeça. Na minha cabeça não é não. Para com isso. Beleza? O aluno que estuda bastante alcança seus objetivos. Olha aqui, ó, nós temos o verbo estudar e nós temos o verbo alcançar. Né? Eu não sei se você percebeu, mas esta oração que você está vendo aqui, ó, que estuda bastante, ela se liga ao aluno. Quando eu falo que estuda bastante, é a mesma coisa que aluno estudioso, né? Se fosse só estudioso, eu teria um ADN. Mas você vai ver que em breve você vai chamar isso aqui de oração. Eita! Subordinada, adjetiva, restritiva. Hoje parece tudo escuro para você. E está. Mas olha o nomezinho que tem aqui no meio, ó.
adjetiva. Por quê? Porque a oração subordinada adjetiva, por que ela é chamada de adjetiva? Porque ela tem valor de adjetivo. Você viu que eu pude pegar essa oração? Por que o nome é oração? Porque tem verbo. Eu pude pegar essa oração e transformar num adjetivo. Qual é o adjetivo? Estudioso. Calma. Vai chegar o momento certo. Vai chegar o momento certo. Tá bom? Não adianta ficar agoniado e nem ficar socorro, socorro! Picharam-me o muro. Agora eu quero chamar uma parada interessante aqui, ó. Nós temos aqui na letra I o verbo pichar, aqui o verbo sanar, na letra K o verbo massacrar e na letra L o verbo roubar. Mas aí eu quero chamar a atenção para uns pronomes pessoais oblíquos átomos, que é o me, o nos, o ti e o li. Quando eu falo picharam-me o muro, é a mesma coisa que picharam o meu muro. Se eu digo nunca nos sanaram os problemas, eu quero dizer que nunca sanaram os nossos problemas. Assim te massacram o ego, assim massacram o teu ego. E roubaram-lhe pela manhã o carro, roubaram pela manhã seu carro. Essa galera que está toda aqui, elas estão no formato de pronomes possessivos. Pronomes possessivos. Só que aqui eles são ADN. Beleza? Todos eles são ADNs. Todos eles são ADNs. Sabe por quê? Toda vez que você olhar um pronome pessoal oblíquo átono, mete-se nos vos, e você puder substituí-lo por um pronome possessivo, eu não vou entrar em polêmica agora, não adianta. Hoje eu vim gravar essa aula sem polêmica nenhuma. Não perturba, né? Então, a maioria esmagadora dos gramáticos, entre os gramáticos, né, eles testificam que aí nós temos um querido e fofo ADN. É como se a oração fosse assim, ó. Picharam é VTD. E tudo isso aqui fosse o OD, entendendo que, ó, OD. Nunca nos sanar os problemas. Quem sana, sana algo. Tá sanando o quê, ó? Ei. E aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. É como se a frase fosse reajustada, né? Ó, assim te massacram o ego. Ó. A massacrar é VTD. Roubaram-lhe pela manhã o carro. E o verbo também é VTD. Percebeu? Quem olha esses pronomes pensa assim, caraca, Silvio, mas o que esses pronomes querem dizer? Tá aí, você já sabe. Arrumei-me o cabelo. Arrumei o meu cabelo. E por aí vai. Beleza? Primeiro passo, olhar a quem ele se refere. Segundo passo, classificar em ADN. Se ele se referir a substantivo ou palavra substantivada, é ADN caixa. Beleza? Olha aí, ó. Adjunto adverbial, ele é um termo que exprime circunstância. Modifica o verbo, o adjetivo, outro advérbio e até uma oração. Neste mês, inicio os treinos. Tá aí o verbo. Quem é o sujeito? Eu. Eu. E olha aqui, ó, o neste mês aqui é o nosso adjunto adverbial de tempo. Não é verdade? Letra B. Dentro de casa, Juquinha falava alto. Olha aí, ó, quem é que falava alto? Juquinha. Juquinha aqui é o nosso sujeito. O verbo falar é que ele é intransitivo. Passei batido, mas aqui, ó, inicio é VTD. E os treinos é OD. Falava alto. Esse alto aqui, ó, é um adjunto adverbial de intensidade. Mas cuidado, tudo depende da forma como a oração apresenta. Se eu digo bem assim, ó, esse moço é alto. Olha aí, ó. Quando eu coloco para você esse moço é alto, o é verbo. O esse moço aqui, ó, é um sujeito. Aqui é verbo de ligação, aqui é um PS. E ele aqui é um adjetivo, certo? Olha aí, cuidado. Aquele é PS, mas aquele é adjunto adverbial de intensidade. Você precisa ficar ligado nessa parada aí. Ó, com alegria todos saíram conosco. O verbo é saíram. E quem vai ser o sujeito aqui? Todos. Quando ele coloca para você com alegria, é um adjunto adverbial de modo. É o modo, é a maneira como ele saiu.
Conosco também. É um adjunto adverbial de companhia. Eu posso dizer saíram com a mãe, saíram com o pai, com a tia, com as amigas. E o de trem, pasmem, é um adjunto adverbial de meio. Quando você pensar em meio, pensa que você sai de um ponto ao outro. O meio te leva de um ponto ao outro sempre. Então não adianta você ficar agoniado, não. Aí as coisas vão melhorando gradativamente. Gradativamente. Beleza? Aí não tem pra onde correr. Só que você precisa ver, na verdade, as relações. Olhar as relações. Beleza? Olha aqui na letra D. Viajaremos para negociar um contrato. Ó, ele vai viajar com um objetivo. Isso aqui tudinho, pai, é um adjunto adverbial de finalidade. Adjunto adverbial de finalidade. Eu posso muito bem dizer no lugar do para, eu posso colocar, ó, a fim de negociar. Beleza? E aí, meu irmão? É segurar nas mãos de Deus e ir. Tem pra onde correr. E vai dar bom. Porque sempre dá bom. Sempre dá bom. E você vai ser aprovado. Com a graça de Deus, porque Deus é fofo. Falamos sempre de português. Ó, polêmicas. Polêmicas. As polêmicas estão bombando. Porque aqui nós temos o nós. E o verbo falar aqui, ó, é um verbo intransitivo, segundo a maioria dos gramáticos. É um verbo intransitivo. Esse sempre aqui, ó, é um adjunto adverbial de tempo, ponto. Mas o de português é um adjunto adverbial de assunto. Posso trocar a preposição de pela preposição sobre. Posso trocar também pela locução prepositiva acerca de. Olha aí, ó. Beleza? Mas há uma teoria luftiana. Luft. Não vi ainda a tese desse senhor aparecer. Celso Pedro Luft. É bom dizer que o Evanildo Bechara, quando ele não chama de assunto, ele chama de assunto ou matéria tratada. Ele é fofo. O Luft, ele analisa bem assim, ó. Olha o Luft, ó. Ó o Luft, ó. Ó o Luft, ó. Ó o Luft, ó. Ó o Luft, ó. O cara que criou o melhor dicionário de regência do mundo, do Brasil, né? Olha aqui, ó. Aí eu tenho aqui o falei. O Luft chama de VTI. E de português o Luft chama de OI. Beleza? Luft veio na tora hoje. Tá aí, ó. Luftiana. Uma teoria luftiana. Professor, devo me preocupar? Não, deve analisar todas as opções e ver qual é a melhor. Chegaremos à escola daqui a pouco. O primeiro passo é achar o verbo. Quem é o sujeito? Adivinha? Nós. Chegar aqui é verbo intransitivo, né? Esse à escola é um adjunto adverbial de lugar. E o daqui a pouco é um adjunto adverbial de tempo. Vale ressaltar que o nosso amável, idolatrado, cremoso, lindo, espetacular, Rocha Lima, meu Deus, ele analisaria hoje uma frase como essa: chegaremos à escola. Lembrando que essas visões que eu coloquei aqui, tanto a visão luftiana como a visão rocha-limiana, acabei de inventar, são visões que esses autores defendem,
mas que não representam o que cai no concurso público, né? O Rocha Lima chamaria esse verbo, e nós vimos na aula de tipologia, de verbo transitivo circunstancial. E aqui de adjunto adverbial de lugar. Beleza? O nosso querido Rocha Lima. Tá bom? Beleza? Olha aí, ó. Juquinha suava demais com suor. Pô, tipo, nada a ver, né? Melhor colocar que ele suava demais com o calor. E aí, quem é o nosso verbo? Suava. E quem é o nosso sujeito aí? O sujeito é ele, quem? Juquinha. Tá aqui, o Juquinha é o nosso sujeito. Suava é um verbo intransitivo. Aí entra o demais, como adjunto adverbial de intensidade. E com o calor, um adjunto adverbial de causa. Opa! Suava demais com o calor. Sem luta não há glória. O verbo é haver aqui, ó. Aqui eu tenho uma oração sem sujeito, que o verbo haver está no sentido de existir. Lembra? Existir, acontecer. Aqui eu tenho sujeito inexistente. Beleza? Tranquilo? E aí você já percebe. Esse sem luta aqui, ó, é um adjunto adverbial de condição. De condição. O não, né? O não que você está vendo aqui, ó, eu vou colocar para você também como um adjunto adverbial de negação. Adjunto adverbial de negação. E aí tudo fica legal, bacana e beleza. Não tem para onde correr. E você entende que você precisa, acima de tudo, sabe o quê? Olhar as relações, os relacionamentos. Olha aí, ó. Fizemos com mármore essa pia. O verbo é fazer. E aí você tem aí o fizemos com mármore essa pia. Você sabe que aqui o sujeito é nós, né? O verbo fazer é VTD e essa pia é um objeto direto. Bacana? Esse com mármore é um adjunto adverbial de matéria. Alguns teóricos vão colocar conteúdo. O conteúdo da pia, né? Mas fique mais com a informação de matéria. Ou fizemos essa pia de mármore, ou fizemos de mármore essa pia, né? Fui de ônibus a Minas, Capuru. Fui. Aqui eu tenho o eu. Aqui eu tenho um verbo intransitivo. Entra este verbo na mesma situação desse carinha, do tio Rocha Lima. É uma tese dele, tem que ser dado crédito. Né? Tem que ser dado crédito ao tio Rocha Lima. Né? E aí ele coloca fui de ônibus. Esse de ônibus aqui é um adjunto adverbial de meio. E o Amanacapuru é um adjunto adverbial de lugar. Né? Algumas bancas chamam destino. Tá bom? E para mim, eu prefiro analisar como lugar, irmão. Para mim fica melhor como lugar. Beleza? Fechou? Você viu o ADN, você viu o nosso ADV. Na próxima aula nós iremos falar do aposto e também do vocativo. Eu já agradeço você por aqui, não suma. Continue conosco. Não sou concurseiro e vou passar. Beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau!